Este daqui é o Fala Pet Lover. Eu sou a Ana Paula Blanc e aqui nesta série de lives eu respondo as suas dúvidas sobre combinação de cores e patchwork. Coloca todo mundo aí, hashtag SouPetLover, para a gente colorir o mundo, compartilhar o movimento. O movimento aqui que eu trago é da gente fazer os pets mais lindos do mundo, né? Aprender a combinar cores para fazer os pets mais lindos do mundo e com esses pets a gente colorir o mundo. Falo sempre, toda live, que o Brasil é um país muito colorido, mas a gente não tem essa educação do olhar, essa educação do design, de aprender a trabalhar com as cores. Não sei se vocês conhecem a minha história. A minha formação é como arquiteta, trabalhei muitos anos como arquiteta, especialista em arquitetura de interiores, e não foi na escola de arquitetura que eu aprendi a combinar cores. Aliás, não foi escola nenhuma. Método foi um método que eu, depois de muito estudar, muito, eu criei um método próprio meu para combinação de tecidos, né? Combinação de cores especificamente para tecidos. Então, coloca todo mundo aí. Hashtag SouPetLover para a gente expandir esse movimento e a gente colorir o mundo, tá bom? A Ângela aqui, ó, trabalhando, mas te ouvindo e vendo de vez em quando. A Gilda, boa noite. A Vera, cheguei. A Tamar, boa tarde. A Suzana aqui, de Taiandu, Minas Gerais. Ó, todo mundo colocando aí, hashtag SouPetLover. A Kátia falou que tá calor. Onde que você tá, Kátia? Ah, Salvador, o maior calor. A Lu tá falando, gelado, tá gelado, gente. A Rosane, aqui está frio também. Mato Grosso do Sul, Rosane. É, em Salvador, já morei em Salvador, viu, Kátia? Ô, calorzinho gostoso, ô, delícia. A Vera morou em que lugar de Salvador? Em frente ao Farol da Barra. Em frente. Foi maravilhoso, gente, foi maravilhoso. Tinha o edifício Oceania, aí um clube, eu morava no prédio do lado do clube, porque ali na Avenida 7, ela faz um contorno, ela faz um bico assim onde tem o farol, né? Aí aqui tinha o edifício Oceania, aqui tinha o clube e eu morava no outro prédio aqui, que era em frente ao farol. Nossa, foi maravilhoso na minha adolescência que eu morei em Salvador. Foi muito maravilhoso. Vera, que maravilha! Nossa, era. Ai, que saudade. A Vilma de Interlagos. Que delícia. A Selma tá aqui. Selma tá falando de Jerusalém, gente. Olha que maravilha que a internet faz com a gente, né? Como que ela une a gente. É muito maravilhoso. Então vamos lá, né, para as perguntas. Já dei os recados. Agora eu vou para as perguntas. Então vamos lá. Tem algumas aqui e algumas ali. Bom, a primeira, gente, eu tenho recebido muitas perguntas, as pessoas querendo, me pedindo para dar preço, para ajudar a dar preço e tal. Já falei aqui na semana passada, falei um pouco assim sobre geração de valor, né? Sobre a gente gerar valor para o nosso produto, sobre o que que pode agregar valor para os produtos da gente. E dar preço. Precificar não é simplesmente eu virar para você e falar assim, ó, cobra tanto. Não é assim, gente. Quando a gente vai precificar, a gente precisa saber quais são as nossas despesas fixas, a gente precisa saber quais são as nossas despesas variáveis, os custos variáveis, e a gente tem que saber o custo do produto. Eu vou dar uma geral aqui, porque cada pessoa vai ter um valor para isso aqui que eu vou falar. Eu vou dar uma geral aqui, uma coisa rápida, tá? Então, vou explicar só o que é despesa fixa, o que é despesa variável, o que é custo do produto. Despesa fixa é toda despesa que você tem quando você trabalha, que você vendendo ou não, você vai ter aquela despesa. Então, por exemplo, conta de luz, a conta da internet, porque todo mundo aqui tem internet, né? Todo mundo que tá aqui, então essas contas isso é uma despesa, se você paga um MEI ou se você paga um INSS, isso é despesa fixa. As despesas variáveis são aquelas despesas que você tem quando você vende. Então, o que que você vai ter de gasto quando você vende? Uma embalagem, a sua própria matéria-prima, né? Se você vende no cartão de crédito, uma taxa de cartão. Então, os custos variáveis, as despesas variáveis, são as despesas que você tem quando você vende.
E você tem os custos do produto. O que está dentro dos custos do produto? Está dentro o Prolabore, está dentro as despesas fixas, as despesas variáveis, né? Você aí exatamente, você pode até separar assim, só o custo do produto, só o que você gastou para aquela peça. E para a gente chegar no preço do produto, você tem que fazer tirar uma média disso tudo, e aí é uma resposta que eu não consigo dar aqui, porque eu preciso dar tipo um mini curso para ensinar vocês, por exemplo, como que elabora, como que decide, que define o Prolabore, entendeu? Então, é muito. Eu seria irresponsável se eu virasse para você e falasse assim, cobra tanto. Porque depois que a gente faz esse cálculo todo, e eu vou ensinar isso, tá? Depois, aqui na live, nessa live de perguntas e respostas, não, mas eu tô explicando porque que eu não posso dar um preço no seu trabalho. Porque eu seria irresponsável, porque eu não sei quais são os seus custos, porque eu poderia dar um preço e o seu cliente jamais pagar. Ou eu poderia dar um preço e você ter prejuízo. Então, esses custos vão ser diferentes para cada pessoa, tá bom? É, mas eu vou aprofundar e eu acho que eu quero criar talvez um módulozinho, um mini curso para explicar isso mais, porque isso é uma dúvida que eu vejo que as pessoas têm muito, tá? Então vamos lá. E aí tem vamos a outra pergunta aqui. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Não, aqui não. Instagram também não, acho que não. Então vamos lá, vamos continuar. Então a próxima pergunta é da Kátia, que acabei de ver a Kátia aqui, né? Falei um oi com ela. A manta Jade serve para manta de bebê ou tem outra mais adequada? A manta Jade serve para manta de bebê. A manta Jade, ela tem um caimento bem bonito e eu gosto da manta de bebê com a manta âmbar, mas a manta Jade dá também. A manta âmbar, ela é 100% algodão e a manta Jade, ela é viscose com poliéster. A manta Jade, como ela tem a viscose, ela tem um caimento bem bonito. Mas a manta âmbar, a de algodão, o algodão é muito gostoso, né? Porque ele fica quentinho no inverno e ele fica fresquinho no verão. Então eu usaria a manta âmbar, mas a Jade tá adequada. Bom, então essa é uma outra pergunta. É... A Sônia perguntou: tenho muitos tecidos digitais e muito coloridos. Poderei usá-los na jornada que você quer saber, né, Sônia? Pode, vai poder usá-los. Sim, com certeza. E eu tenho recebido também, gente, muitas perguntas aqui, ó. Uma que foi: tenho muitos quadrados de tecido, como posso aproveitar? Uma outra pessoa perguntou que tem muitos tecidos cor-de-rosa, que ela quer fazer uma colcha, que era para eu dar uma ideia para ela. Então, muitas pessoas pedindo ideia para criar projetos, para criar trabalhos. No meu curso, é um método mesmo de criatividade, de criar os projetos, de criar os trabalhos. As alunas saem criando os trabalhos. Mas eu queria falar, então, um pouquinho de criatividade aqui. Essa questão a questão que eu falei do preço aqui, né, que eu não posso dar um preço no trabalho de vocês, e a questão da criatividade aqui, quando vocês pedem, o que que eu faço com isso, como que eu faço aquilo, eu falo muito assim, que eu não dou peixe, que eu ensino a pescar. Então, tem gente eu recebo muita mensagem das pessoas pedindo para comprar molde dos meus projetos. Eu não vendo molde, né? Porque eu quero que vocês aprendam a pescar. No curso, vocês têm, no meu curso, a Casa Costurada, tem acesso a tudo, mas imagina, gente, olha, eu acho tão sensacional, eu vejo as alunas lá, autônomas, independentes, criando seus próprios projetos, é isso que tem valor, e isso é muito legal. Então, eu quero conversar um pouquinho aqui sobre criatividade, por causa dessas perguntas todas que vocês têm me trazido, assim, esses pedidos, né, de me dá uma ideia e tal. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre criatividade, né? Primeiro, que criatividade é uma coisa treinável, vocês sabiam? As pessoas acham que a gente nasce criativa. Tem gente que nasce mesmo porque foi muito estimulado, na infância foi muito estimulado, mas nem toda família é assim, nem toda casa é assim. E você não precisa ter tido pais artistas para te estimularem, né?
Você pode ser criativo em qualquer área, né? Uma pessoa que trabalha num banco, ela pode ser criativa, um advogado pode ser criativo, uma faxineira pode ser muito criativa, a forma como ela vai organizar o trabalho dela. Então, a criatividade, ela está em tudo. Qualquer pessoa pode usar a criatividade no seu trabalho. E a criatividade é treinável. Mas aí, quando a gente vai direcionar a criatividade para o patchwork, então eu vou dar umas diquinhas aqui de como que a gente pode ser mais criativa, né? Primeiro, a primeira dica é que a gente precisa olhar para dentro da gente. A gente precisa olhar para as lembranças da gente, para as histórias. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem lembrança de infância, de uma peça de roupa, ou da casa de alguém que foi, ou de uma colcha que viu, ou de uma almofada que gostava, ou uma cor preferida na infância. Tenho certeza que quando a gente olha para dentro, né, quando a gente olhar para a história da gente, tenho certeza que vocês vão conseguir achar referências, entender o que vocês gostam, né, para despertar a criatividade. A segunda dica é justamente buscar referência, né? Então a primeira dica é olhar para dentro, a segunda dica é olhar para fora, né? Então você vai ver para fora, você vai olhar para fora. E o que você vai olhar? Claro que é de acordo com os seus gostos e tal, mas não precisa ser só referência de patchwork, né? Porque cores, aonde que a gente tem cor? Em tudo. Gente, meu cabelo, deixa eu falar uma coisa que eu tô vendo no vídeo aqui, é tanto fiapo, é porque ele é solidário com a chuva, entendeu? Então ele homenageia a chuva, a umidade, é sempre assim, ele tem vida própria. Bom, mas buscar referência, né? Onde que a gente busca referência? Pode ser em filme, pode ser em séries da Netflix. Tem aluna minha que estava reassistindo uma série que ela gostou muito e agora ela está reassistindo só para prestar atenção nas cores, que é uma série muito colorida. Pode ser uma capa de livro, uma revista. Pode ser outros artistas de patchwork, pode ser outros trabalhos de patchwork. Então você vai buscar referências, né? Eu tenho a minha pasta do Pinterest, a minha pasta valiosa do Pinterest, né, de referências de cores. Então, essa é a segunda dica. A terceira dica, vocês vão morrer de rir, vocês vão achar esquisito, mas a terceira dica é copiar. Para a gente ser mais criativo, a gente começa copiando e não tem problema nenhum. O problema é a gente parar na cópia e ficar só copiando, tá? Então, copiar é um passo vocês veem esses artista plástico, né? Gente que está aprendendo a desenhar, essas pessoas elas têm uma cadeira, né? Uma matéria que é copiar. E aí toda vez que a gente copia, né? O legal é a gente não fazer igualzinho, a gente sempre coloca algo da gente ali, né? Então, isso é uma fase. Mas aí você tem que passar dela. E aí, como que você passa dessa fase de copiar? Quando você tem um método. Então, você precisa buscar um método de criação, um método para você criar suas peças de patchwork. Por exemplo, o meu método, ele é um método que desenvolve a criatividade, né? Então, é aí que você dá o passo e para de copiar, mas você já está ali um pouquinho embasada. E aí a quinta dica, sabe qual que é? É você misturar isso tudo. Então, o que que você mistura? Você mistura as suas referências, né? Você olhou para dentro, você mistura as suas referências com o seu olhar para fora, as suas histórias com as referências que você buscou fora. Você mistura tudo isso com o que te inspira, né? Aquilo tudo que você copiou, que você acha bonito, e você junta tudo isso no método. Você tem um método, tendo uma base, você tem essa bagagem, essa inspiração. Por isso que no meu método eu ensino a buscar inspiração, eu ensino a montar as suas pastas de inspiração, que é importante. É uma etapa do método, é isso. Então, é, é isso, gente. Eu não vendo moldes, eu não dou o peixe, eu ensino a pescar. Porque eu quero ver todo mundo com autonomia. É maravilhoso. Você tem suas peças muito valorizadas quando você consegue fazer combinações únicas, quando você consegue fazer peças exclusivas. Seu trabalho, ele vai para um outro nível. Então,
se a gente quer, eu, né, esse meu objetivo, e eu quero trazer todo mundo para essa missão de colorir o mundo, é assim que a gente vai colorir o mundo, tá bom? Então, essa foi uma pergunta aqui. Deixa eu mesclar um pouquinho aqui com as perguntas de vocês aqui, né, que vocês estão colocando aqui, que tem mais algumas outras que eu anotei aqui, que as pessoas me mandaram na caixinha. A Kátia, minha preocupação é com alergia. Então, você tem que, dar manta para bebê, né, Kátia? Você tem que ver, porque, por exemplo, tem criança que pode ter alergia ao algodão. Os meus filhos não tinham. Acho que as crianças têm mais alergia à lã, né? A, a, essas mantas não soltam muito fiapinho, não, tá? Mas eu acho que uma manta de tricô, por exemplo, uma manta de lã, ela é muito mais propício do bebê ter alergia do que uma mantinha de algodão com a tricoline, porque a tricoline tá protegendo a manta, o recheio que tá ali, né? É, A Rosane, a colcha que você faz, você usa qual? Âmbar, manta âmbar, tá? Deixa eu ver aqui. A Santa Carritiliana, boa tarde. Aprendi com a minha professora de costura 25 anos atrás que podemos cobrar 3 vezes o valor do material que gastamos com nossas peças. Acho que por ser assim, pode ser assim ainda hoje. Santa Carritilha, é o seguinte, essa conta, ela pode dar certo ou não, porque quando a gente vai fazer ali os custos fixos, os custos variáveis, quando a gente vai, porque você não consegue fazer uma projeção de quanto você quer ganhar dessa forma. No cálculo que eu faço, eu estabeleço um prolabore. O que é o prolabore? O prolabore é o salário que você quer ter. E aí, quando eu estabeleço o salário mensal que eu quero ter, quanto eu quero ganhar por mês, eu faço um cálculo e eu consigo saber quanto vale a minha hora. Isso é muito importante para um trabalho de patchwork, um trabalho de costura que você às vezes gasta muitas horas no trabalho. Então, é um cálculo um pouquinho mais. Fazer o cálculo não é complexo, não, mas você entender esse raciocínio e aí é tão legal porque você consegue se planejar, você consegue saber se você pode dar um desconto ou não, se você vai perder dinheiro ou não naquilo. Para cada peça é de um jeito. Quando você vai colocar a sua margem de lucro, a margem de lucro não é a mesma para todas as peças. Tem peça, às vezes, que o custo é muito baixinho, você pode colocar uma margem de lucro maior. Tem peça que o custo é mais alto, aí você não pode colocar uma margem de lucro tão grande, sabe? Então, eu falo que quando eu ensino de verdade. Então, eu quero me planejar para ensinar isso direito para vocês, tá bom? Direitinho. Montar o módulo direitinho mesmo, porque para vocês conseguirem construir esse preço com assertividade, com segurança, né? Tá? Então, respondi aqui agora deixa eu ver se tem aqui no. Peraí. A Ângela, a âmbar aguenta lavagem na máquina? Aguenta, tá? É lógico, gente, que uma peça de patchwork, uma manta, você não lava igual você lava uma roupa de cama. A roupa de cama que tá ali, vai na máquina toda semana, a manta não, né? Mas aguenta. Tamar, estou copiando riscos geométricos e pintando com lápis. Um ótimo exercício, Tamar. Aqui, deixa eu ver, tem pergunta aqui. Não, tem uma aqui. Cada uma pode gastar um valor. A Eugênia Andrade falando. De gastos, né? Exatamente, de gastos. Por exemplo, enfim, gente, é mais. Eu não quero dar uma informação meia boca para vocês, tá? Por isso que é importante aqui. Casa de Maria, eu quero muito. A Arte 31. Você vende ou só ensina? Já vendi, agora eu só ensino. A Santa Carretilha, eu vou aguardar esse curso. Oba! Então vamos lá, que tem mais pergunta aqui. Teve uma pessoa que perguntou sobre combinação de tecidos e margem de costura ideal. Então, combinação ideal de tecido é
aprender sobre as sensações, se inscreve na jornada. Jornada é combinação de tecidos. Margem de costura, a margem de costura que eu uso, deixa eu pegar o pezinho de máquina aqui, é 0,75 centímetros. Eu uso este pezinho. Ai, gente, quase caiu. Eu uso esse pezinho de máquina aqui, que é um pezinho simples. Deixa eu pôr um papel aqui, ó, para vocês verem. Que é um pezinho simples de zigue-zague. É de zigue-zague. É com esse que eu faço os meus pets. Esse pezinho, a metade dele tem 0,75 de costura, tá? Então, quando eu vou fazer os meus cálculos, os meus projetos, tudo eu coloco 0,75 de costura. Ah, então esta é a margem de costura ideal? Essa é ideal para mim. Eu não gosto de trabalhar com meio centímetro, que eu acho muito pouquinho, e nem gosto de trabalhar com 1 centímetro, que eu acho que fica muita costura, e depois eu vou ter que ficar cortando. E eu não vou ficar cortando costura de patchwork. O patchwork você costura, abre a costura ou tomba e tá resolvido, né? Então, esse para mim é o ideal. Eu gosto muito de fazer com ele. E é um pé. Tem muita gente que me pergunta: que pezinho que é esse? O pé é muito simples, é o pé de zigue-zague, tá? Costura reta zigue-zague. Então, esse é o ideal para mim. É... Ana, então você gostou do Elmer de meu neto? Ah, mas muito fofo! Ai, vou fazer a jornada, às 31. A Santa Carretilha, já me inscrevi na jornada. Amo suas aulas e explicações. Sua simpatia contagia. Obrigada, cheguei. Então tá, quem que chegou? A Laíde Barbosa chegou. Então vamos lá. Ó, eu dobrei o papel das perguntas aqui, gente. Peraí. Mais pergunta. Algodão cru para forrar almofadas, jogo americano e mantas. Engraçado, parece que já até teve uma pergunta assim. Algodão cru pode forrar almofada, pode forrar jogo americano, mas a manta, se for uma manta só para ficar em cima da cama, tudo bem. Mas o algodão cru não é tão gostosinho e eu gosto de enrolar na manta de tricoline, que ela é bem gostosa, né? Então eu forro de tricoline. Eu não forraria a manta de algodão cru por causa do toque. Mas se for para colocar ali em cima da cama, pode forrar. Teve uma pessoa que me perguntou aqui também: é preciso ter uma máquina especial para fazer patchwork? Não, não é preciso ter uma máquina especial. Deixa eu mostrar minha máquina aqui. Eu sempre mostro ela, né, gente? Que eu gosto tanto dela. Ai, peraí que o pessoal do Instagram. Ó, minha máquina é uma Singer. Eu não sei se acender a luz se piora, se melhora. É uma Singer antiga, 247. A minha máquina, ela tem uma base forte de metal. Eu acho muito importante. Eu gosto, assim, quem não tem máquina e for comprar, procura uma máquina assim com a base forte, que para começar eu acho que é a máquina mais fácil. E repetindo o que eu sempre falo aqui, né? O que a gente precisa de observar na máquina para fazer patchwork? A máquina precisa ter uma boa costura reta, a máquina precisa ter um ponto bom, né, de costura reta. E ela precisa ter o zigue-zague. A gente faz patchwork, usa zigue-zague no patchwork? Não, não usa. Mas se a gente quiser emendar a manta, é com zigue-zague. Se a gente, algumas finalizações de peça, quando você está fazendo a peça, usa o zigue-zague. Então, o zigue-zague é um ponto importante. Então, pode ser uma máquina simples, simples. Se ela tiver uma boa costura reta e o zigue-zague, tá bom. Aí uma outra pessoa perguntou: você só usa esta máquina doméstica? É, só essa. Tudo que tá feito aqui, tudo que tá aqui dentro dessa caixinha mágica que eu faço é com essa máquina, tá? É com essa máquina doméstica. Você tem preferência por linha de costura? Nossa, sempre me perguntam e eu esqueço o nome da linha que tá aqui na minha máquina, que eu acho que é aquela Kiron. Gente, me lembra, quem lembrar desse nome, é uma linha com K e Y. Crion, eu esqueço o nome dessa linha, mas não é uma linha de algodão, tá? Eu não, na hora de quiltar, que eu presto mais atenção, e aí, às vezes eu até, como o quilting que eu faço, ele é muito discreto, eu faço ele nas costuras, porque o meu objetivo é só aprender o sanduíche, porque eu quero que as cores apareçam, né? Olha aqui como que eu faço, eu quero que os patches apareçam.
Então, aqui tá tudo preso nas costuras, mas eu não fico quiltando aqui em cima, porque a estrela dos meus pets, eu falo que 80% da beleza de um pet tá na combinação de tecidos, e eu quero que os tecidos apareçam, tá? Então, aqui uma outra que linda. Ah, sou apaixonada por elas, gente. Sou muito apaixonada pelos meus trabalhos. E aí, mas quando é a manta, mesmo eu quiltando ali em cima, aí eu gosto de usar a corrente marrom. Tudo que eu uso tem uma aparência mais natural. Então eu não gosto de linha metalizada, eu não gosto dessas linhas com brilho. Então eu uso a corrente marrom, que é essa daqui. Esse tubão de corrente aqui, que todo mundo fala assim: ah, essa linha é cara, mas gente, ela vem tanto, ela vem muito mais do que a linha, a corrente laranja, que é normal. A corrente marrom, ela só vem preta, cru e branca, tá bom? Então é ela que eu uso para quiltar. É... A Neila, Ana, nunca sei direito sobre esses números de margem de costura. 0,75 é do fim do calcador até onde está a agulha? É. A agulha bate no meio do pé, né? É que nas aulas do curso a máquina é filmada bem de pertinho e dá para ver. Aqui eu não vou conseguir mexer o computador aqui, mas eu vou tentar mostrar para você o que é a margem de costura. Então é o seguinte, vou tentar com a caneta aqui, ó. Ai, gente, será que eu vou conseguir? Vou. Deus vai me ajudar aqui. A agulha bate aqui no meio, né? E o tecido vai estar aqui. Então, se o papel for o tecido, aonde que o tecido fica? Não tô conseguindo segurar isso aqui. Peraí. Aqui, ó. Tá vendo? Vocês não vão conseguir. Deixa, o tecido fica... Peraí. Deixa eu dobrar o papel. Ó. Na hora que você colocar na máquina, o tecido vai encostar na borda do pé calcador e a agulha vai bater aqui no meio. Então, aonde a agulha bate até a borda é 0,75, entendeu? É exatamente a metade. Então, é muito fácil usar esse pé calcador aqui, porque é só alinhar o tecido na bordinha do pé e a agulha vai bater no meio. Aqui, aí já deu 0,75. Acho que deu para entender, acho que ficou melhor assim, né? Então, a margem de costura é essa. Então, aí na hora, a Ateliê Mariposa falou que é cron. Eu achava que tinha um I. Eu vou escrever, porque é a linha que eu uso há anos e eu não decoro o nome dessa linha. É... Então, o negócio da margem de costura, e aí quando eu vou fazer o meu projeto, tudo que eu desenho, eu coloco o 0,75 de costura, tá bom? Estilo de prova, você é mil, professora, eu não sabia que era assim. Ah, da margem de costura? Olha que é legal, gente, tá vendo? Eu falo, quando eu faço os posts lá no Instagram, eu peço para vocês colocarem a pergunta, né? E é tão mais interessante, eu prefiro fazer a live respondendo a pergunta do que às vezes responder ali no direct, porque a dúvida de uma é a dúvida de outra. Então eu sempre falo, leva papel e caneta para a live, porque a dúvida de uma pessoa pode ser, às vezes você nem sabia que você tinha essa dúvida e uma pessoa pergunta e você acaba aprendendo. Então isso é muito legal. A Neila, entendi, Ana, obrigada. Ah, por nada, querida, obrigada se fosse mostrar. É, a arte da Macândido. Ana, impressão minha ou essa linha mais grossa um pouco? A corrente marrom é um pouquinho mais grossa. Essa que criam crono é não, mas a corrente marrom ela é um pouquinho mais grossa. Eu sinto que ela é um pouquinho mais grossa. Aqui, ó. Aí lá, diz, excelente essa linha. É cara, mas é de boa qualidade. Mas é porque eu acho que a gente também não faz a conta da quantidade que vem. Porque é muita quantidade. Olha, gente, isso aqui é um carretel de linha muito diferente do que se vê por aí. Ele vem muita linha, tá? Então, uma coisa compensa a outra. A Santa Carretilha tem uma industrial, uma máquina industrial, mas minha doméstica é quem mais trabalha. Amo. Eu também. A industrial, o que que acontece com essa máquina aqui?
ela tem velocidade no motor. Então, eu posso ir mais devagar ou mais rápido. A industrial, eu acho ela muito rápida. Então, assim, pregar viés, eu prefiro na hora que eu vou fazer a curvinha, a almofada estrela mesmo, que tem curva, eu prefiro mil vezes uma máquina doméstica do que a industrial, né? A industrial é aquela costura retona e rápida, né? É, Kátia, Ana, se você lembrar, fala o nome do vídeo da embalagem de tecido. Pois é. A de papel eu sei que é presentear e se fazer presente. Kátia, eu vou anotar aqui, porque eu vou ter que procurar. Eu não sei como que chama o vídeo da embalagem de tecido. Deixa eu colocar aqui. Nome, vídeo. Se alguém souber aí, põe pra Kátia, gente, mas eu vou procurar. E aí, numa live dessas do Fala Pet Lover, eu falo nome do vídeo, embalagem de tecido. Tá anotado. É... A Neilana, se não me engano, você já falou de uma linha de pesponto num tom de vermelho lindo. Essa corrente marrom. Ah, não! Ah, a corrente, não é corrente marrom, não. É que eu gosto, e eu gosto de fazer pesponto com ela. É a linha de bordar, é a linha de novelo, o vermelho 47 da Âncora. E aí tem uma dica, viu? Quem quiser, porque às vezes eu faço bainha de pano de prato com ela, a gente tem que colocar ela na carretilha. Eu tenho uma carretilha e a gente não pode enrolar a linha de bordar no mecanismo de enrolar a bobina da máquina. A gente tem que enrolar à mão, tá? Então a gente coloca a linha na bobina à mão, porque ela não pode ficar apertada. E a linha de cima é a linha de costurar mesmo, mas é o vermelho. Tá vendo, gente? Esse vermelho 47 de novelo da Âncora, eu decoro, mas a tal da linha Quiron, eu não decoro de jeito nenhum. A Eladir tá falando que é 1.000 metros. Eladir, eu acho que é 1.000 jardas. Eu acho que é 1.000 jardas. Eu acho é quase 940, 914 metros, quase isso. É isso mesmo. A Neila falou que é isso mesmo. Sandra, você acha que arrumar os tecidos por cor facilita a escolha das combinações das cores? Sandra, eu acho não, eu tenho certeza. Inclusive, esse é é um dos mandamentos da casa costurada. Guardar os tecidos por cor, até os retalhos. Isso faz uma diferença na hora de combinar cores. É sensacional. Tudo meu é guardado por cor e eu ensino as alunas a guardar por cor, tá? Mas vocês vão ver isso na jornada também, viu, gente? Olha eu dando spoiler aqui. Laide, para fazer o acabamento com viés, como eu faço? Precisa de aparelho? Não. Bom, tem o guia magnético, que é muito legal quando a gente vai pregar viés. O que que é o guia magnético? Nossa, o guia magnético, ele dá a distância, quando a gente quer pregar alguma coisa ou fazer um pesponto, você coloca ele na máquina. Eu já fiz live aqui, moça, aqui a máquina tá longe, né, gente, do celular. Mas eu já fiz, o que que eu posso fazer amanhã? Eu vou posicionar nele, porque se eu mexer aqui, eu tenho medo de perder a live. Amanhã eu vou posicionar a máquina de um jeito melhor. Deixa eu colocar aqui, mostrar o guia magnético para vocês, como que o guia magnético funciona, tá? Porque ele é bem legal para pregar viés. Agora, pregar viés é o seguinte: o viés que eu faço viés, tá? Tem vídeo meu ensinando a fazer viés, não uso viés pronto. Tem uma manta aqui. O viés, quando eu prego viés, eu não prego naquele jeito tradicional do patchwork, que às vezes é um viés mais largo, às vezes é até um viés que não está no enviesado. E o canto é um canto reto, uma quina. Eu gosto de fazer o viés mais fininho, eu gosto de fazer o canto arredondado. Eu acho que a peça fica mais delicada. Então, aqui, ó, o viés que eu prego, ele fica assim. E aí, pra gente pregar um viés bem pregadinho assim, tem que alfinetar, tem que alinhavar. E aí, depois é que eu vou pra máquina e aí eu uso o guia magnético, tá?
Então, viés, gente, acabamento, ele tem que ficar muito bonito. O acabamento, ele é o coroamento do seu trabalho, né? Não adianta nada você ter escolheu as cores, fez as combinações maravilhosas, e aí o acabamento ficou meio mais ou menos. Por isso que eu não uso o viés comprado pronto, porque eu não gosto, eu acho que ele parece um murim, o tecido dele não é macio, não é gostoso. Então, e eu não acho. Às vezes eu fiz aquela combinação toda e eu quero um viés bem específico, ou talvez um tecido que é da manta. Aqui eu fiz, ó, esse vermelhinho, ele combinou com todos os pedacinhos da manta. Olha que lindo que ficou esse viés é, listadinho de vermelhinho. Talvez eu não encontraria assim num tecido tão bom. Aqui as beiradinhas da manta, tá vendo? Tem azul clarinho. Então, viés é um detalhe bem importante no patchwork, né? A Rosane, Ana, qual a medida ideal da colcha? Não tem medida ideal da colcha, Rosane. Tem uma live minha, eu vou te pedir para procurar, que é uma live só sobre medidas de mantas. E aí eu falei de cama king size, cama queen, cama de solteiro, quilt de bebê, manta para sofá, tá? Cada manta vai ter um tamanho, né? E aí como calcular também se você como que você pode até medir sem medir a cama, né? Medir a altura. Então, deixa eu falar rapidinho aqui, então, assim. Se a colcha vai ser para uma cama, você precisa medir o comprimento da cama e você tem que medir a altura da cama até o chão. E você tem que medir a largura da cama e a distância até o chão. Então, na largura, você vai acrescentar essa distância até o chão duas vezes, porque a colcha cai de um lado e cai do outro. E no comprimento, você vai acrescentar uma vez, porque a cama tem cabeceira e ali na cabeceira você não precisa de um tanto de manta, né? Tem que ver também se a cama tem peseira, cada cama é de um jeito, né? Se ela tiver peseira, você vai acrescentar a altura do colchão e mais uns 10 centímetros para embutir. Ai, o que eu ia falar de tamanho de manta? Ah, e aí é o seguinte, essa distância, essa altura do colchão até o chão, se você quiser a colcha encostada ali no chão. Se não, você tira uns 5 centímetros, porque tem gente que não gosta da colcha encostando. Eu prefiro a colcha alta um pouquinho do chão do que a colcha deitada, do que eu não gosto quando a colcha é maior do que aquela altura que a gente tem e fica deitando ali no chão, porque dá 3 dias aquele negócio tá sujo, a pessoa entra no quarto, ela pisa na colcha, entendeu? Então, é basicamente isso, tá? Mas tem a live aqui bem explicadinho, tá? Porque aí eu falo dos tamanhos, falo outras coisas. Lúcia, você coloca zíper na almofada ou faz a capa tipo fronha? Não, não faço tipo fronha, eu coloco o zíper. Ai, peraí, só um minutinho. Eu acho que a almofada tipo fronha, ainda mais a almofada que a gente usa para enfeitar e as pessoas ali no sofá, né? A pessoa senta e tal. A tipo fronha, ela vai ficando, ela vai saindo do lugar. Então eu gosto de colocar o zíper. E aí eu gosto de colocar o zíper embutidinho. E eu ensino as minhas alunas a pregar o zíper para não dar aquela barriguinha aqui do lado, ó. Então a almofada fica retinha, não fica com aquela barriguinha, tá vendo? Gosto de colocar o zíper. Eu acho que foi isso, gente. Acho que eu consegui ler aqui as perguntas de vocês. Deixa eu ver se tem coisa nova aqui. Aqui, a medida do viés, né? A medida do viés depende. Se o viés. Ai, gente, eu achei que. Ai, não peguei água, peraí. Se o viés for. Eu prego o viés dobrado, então geralmente eu corto a largura dele com 5,5 cm, tá? E depois aí eu passo, né? Dobro, assim, ó. Então, o viés tá aberto aqui, eu dobro ele assim, tá? O viés assim. Dobro pra pregar. Porque tem aquele viés que a gente dobra assim, né? Que algumas coisas eu faço com esse viés dobrado, mas aí ele não precisa ter 5,5. Aí eu não vou lembrar de cor, eu não sei se é 4,5 que eu corto. O que eu dobro assim, eu tenho certeza que eu corto com 5,5, tá bom?
Gente, ai, que delícia, foi demais. A Giane, iniciando e aprendendo muito com você, gratidão, encontrei seu canal recente, seja bem-vinda. A Celeste, você é fantástica. Deixa eu ver, pera, tem pergunta aqui. Ana, você poderia mostrar como preparar a carretilha para usar essa linha de bordar? Ou você tem vídeo no YouTube? Luciene, você é minha aluna, não é? No curso eu mostro na aula do. Eu acho que tem vídeo aqui no YouTube também. Gente, eu não tô com a linha de bordar aqui, mas é muito simples. Ó, vou tirar aqui a carretilha. A gente vai enrolar. Vamos supor que eu tô com a linha de bordar aqui. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Em vez de enrolar na máquina, a gente vai enrolar na mão. E a mão da gente. E a gente não vai enrolar apertando, não, tá? A gente vai enrolar. Ó, desenrolei. Então, aqui, ó, a gente vai enrolar com suavidade. Ó, tá vendo que a minha mão aqui, ó, não tô apertando nada, não tô puxando nada? Posso mostrar também amanhã, vou pegar a linha de bordar, que a linha de bordar tá numa caixa lá em cima, gente. Aí eu pego e o Fala Pet Lover de amanhã eu mostro como que eu enrolo aqui, tá? Mas é muito simples. Não, é só não dá pra fazer na máquina, ela não pode ficar esticada, tá? É só isso. Lastec, alguém já pregou Lastec? Lastex a gente enrolava assim, né? Na carretilha, assim. Então é isso, amores. Muito obrigada.